Imagina você nascer uma vez na vida e você não ser corintiano. Deve ser triste demais, né? Bora trocar uma ideia sobre Corinthians 2, Peñarol 0, Libertadores, terceira rodada da fase de grupos. Corinthians praticamente classificado. Corinthians agora chega a 9 pontos. É o único time brasileiro 100% na Libertadores. E, se eu não me engano, é a melhor campanha da competição. Corinthians e Rivadavia são as únicas duas equipes com 9 pontos na competição, se eu não me engano. E por conta do saldo de gols, o Corinthians tem 6 do saldo de gols, o Rivadavia tem 5, portanto o Corinthians é a melhor campanha na classificação geral, e isso é muito importante na hora do mata-mata, né? E pelo que eu vi, caso acabasse hoje a fase de grupos, o Corinthians pegaria o Palmeiras nas oitavas da Libertadores. Já pensou logo um derby nas oitavas? Ia ser do caralho, mano. Ia ser do caralho. Eu ia fazer de tudo pra estar no estádio. Se bem que eu não sou muito pé quente. Mas enfim, bora falar sobre o jogo. O Corinthians hoje foi com praticamente o time titular, né, do Fernando Diniz. Foi com o Hugo Souza no gol, na lateral direita o Mateuzinho, na zaga Gabriel Paulista e Gustavo Henrique, na lateral esquerda o Matheus Bidu. O meio-campo praticamente o titular, né? A gente já tá vendo que esse vai ser o meio-campo ideal para Fernando Diniz, que é Ranieri, André, Bidon e Garro. E lá na frente eu achava que seria o Vitinho, porque ele jogou contra o Vasco, mas hoje foi Jesse Lingard e Yuri Alberto como titulares. E o Corinthians começa muito bem, o Corinthians domina praticamente o jogo todo, mas no primeiro tempo foi muito mais. O Corinthians começa já muito intenso, dominando as ações, muito por jogar em casa e muito também porque o Peñarol é um time bem limitado, tá? Eu assisti um pouquinho do jogo entre Peñarol e Platense, que foi um jogo importante para o grupo do Corinthians, onde o Peñarol perde para Platense. O Peñarol até o momento só tem um ponto, que ele empatou na estreia com o Independiente Santa Fé, 1-1. Perdeu por 2-1 para Platense, se eu não me engano, perdeu para Platense em casa. E hoje não marca no Corinthians, portanto o Peñarol só marcou 2 gols até agora na Libertadores. E os 2 foram do Matias Arizo, inclusive, ex-jogador do Grêmio, tá? E o Corinthians dominando o Peñarol, até que numa bola aérea, algo que o Corinthians é muito forte desde os tempos de Dorival Júnior, e pelo que o pessoal da transmissão estava falando, o Peñarol sofreu dos últimos 4 gols sofridos na Libertadores, foram 3 de bola aérea. Provavelmente o Diniz estudou isso. E no cruzamento do Garro, o Gustavo Henrique de cabeça vai lá, abre o placar, 1-0 Coringão. E cara, a gente tem que pontuar esses 2 jogadores, a gente tem que pontuar esses 2 pilares do nosso time, Gustavo Henrique e Rodrigo Garro. Cara, o Gustavo Henrique, ele é um dos pilares desse time do Corinthians, do Fernando Diniz, não só do Fernando Diniz, mas já com o Dorival ele era muito essencial para esse time, e atualmente ele é ainda mais, tá? Ele é muito bom, tanto defensivamente quanto ofensivamente. Tem uma presença de área muito foda, ele tem uma presença de área muito forte, ele tem um senso de posicionamento muito bom, apesar dele ser alto, né? Se você é alto e você não sabe se posicionar, meio que você não vai servir de nada a sua altura. E o Gustavo Henrique, além de ter a altura, ele tem 1,96 m, ele tem um bom posicionamento, tanto defensivo quanto ofensivo, ele direto tá marcando seus gols e, cara, ele é intransponível, ele é uma torre intransponível. Bola aérea contra o Corinthians não passa. O Gustavo Henrique ali dentro, ele tira todas, cara, ele corta todas. E o Gabriel Paulista também apesar de ter feito alguns jogos mais ou menos, ainda com o Dorival, agora com o Fernando Diniz ele tá bem também. Nossa dupla de zaga tá sendo muito boa esse ano, tá? Não tá dando tantos problemas como foi ano passado, por exemplo. E, cara, o Gustavo Henrique, eu acho que desse elenco atual, ele é um dos caras que tem grande potencial de ser ídolo do Corinthians. Tá caminhando a passos largos para ser um ídolo dessa nova geração de corintianos, sabe? Porque além ele marcar seus gols, ele ser um xerife da nossa zaga, ele conquistou títulos com o Corinthians, ele participou daquela arrancada do rebaixamento, ele é um dos capitães, qual que é a palavra, sabe? Ele tem uma liderança nesse elenco, ele é um cara muito importante, então acho que desse elenco ele é um dos jogadores que mais tem o potencial de se tornar um ídolo. E falando em potencial de se tornar um ídolo, tá aí o Rodrigo Garro, né? O cara chegou em 2024 com aquele time horrível que o Corinthians tinha, participou daquela campanha do Corinthians, durante a má fase que a gente estava em 2024, ele postou aqueles stories lá falando que tudo ia dar certo, e no final tudo deu certo. O Corinthians se salvou do rebaixamento com ele sendo muito importante. O Corinthians foi campeão paulista com ele sacrificando o joelho, né? Tanto que até ele falou, eu acho, ou alguém deu essa informação, que o Garro não estava nem aí se a final do Paulistão ia ser o último jogo dele. Ele, machucado, decidiu jogar e foi campeão paulista, foi campeão da Copa do Brasil. Apesar de 2025 dele não ter sido muito bom, agora em 2026 com o Dorival Júnior também não estava tão bem, ele estava sendo reserva no começo do ano.
Mas agora que o Diniz chegou, se eu não me engano, é a 5ª assistência dele com o Fernando Diniz. O Fernando Diniz trouxe de volta o Garro que a gente conhece, trouxe de volta aquele Garro que a gente pode esperar uma assistência, um gol, e hoje o gol dele não saiu por detalhe, cara. Tem uma jogada ali no segundo tempo que o Mateuzinho dá o passe pro Alberto, um lindo passe do Mateuzinho, o Alberto só ajeita pro Garro, o Garro bate, mas ela vai pra fora, cara. Foi um pecado aquilo não ter entrado. E uns momentos depois ele cobrou uma falta, o goleiro dos caras pegou. E puta que pariu, o Garro merecia demais esse gol. Mas enfim, mais uma assistência para conta do nosso argentino. Eu peço desculpas para Rodrigo Garro. Eu fui um daqueles que achou que o Rodrigo Garro tinha acabado, muito por conta das lesões, do baixo rendimento dele. E também ele não tem ido muito bem nos jogos importantes do Paulista, né? Contra o Novo Horizontino não foi bem, contra a Portuguesa não foi bem. Eu fui um daqueles que estavam pensando, porra, o Garro morreu, o Garro acabou, tem que vender enquanto pode. E eu percebi que eu estava errado, cara. O Garro é um jogador que a gente não pode desacreditar. Ele é um cara muito importante para esse time ainda. E o Diniz está mostrando isso. E, cara, que jogador foda. De todas as merdas que Augusto Melo e Rubão fizeram no Corinthians, eles acertaram uma, que foi ter trago o Rodrigo Garro. E o Gustavo Henrique também. Então acertaram duas. Mas enfim, continuando. O Corinthians continua pressionando muito bem o Peñarol. Isso é algo que tem que ser elogiado no jogo do Diniz, que o Corinthians está muito bem nessa pressão pós-perda da posse de bola. E aí, cara, tem um passe do Lingard em profundidade para o Alberto, a bola que todo centroavante sonha, principalmente com as características do Alberto, que ele recebe no facão, aquele jeito que o Alberto gosta, ele vai lá e perde de novo. Puta que pariu. Tudo bem, Alberto, eu já entendi que você é assim, que você vai perder uns gols nada a ver, vai fazer gol de título, tá bom, te aceito, Alberto, mas porra, mano, faz gol, cara. Puta que pariu. Mas enfim, o Alberto não fez, mas logo depois ele tem uma chance parecida, ele recebe um passe na profundidade, e ao invés de chutar, ele olha, ele toca pro Lingard, que faz seu primeiro gol em Itaquera, seu primeiro gol na Libertadores, faça o JL imediatamente, o JL original, 2-0 Coringão, vamos Corinthians, caralho, vamos Coringão, pra sacramentar de vez o jogo, pra liquidar de vez o jogo. Muito foda, tá? Muito foda. Mais uma vitória do Coringão. Após isso, o Corinthians continua pressionando de fato o Peñarol. O Peñarol mal chegou no jogo todo. Eu me lembro apenas uma chance que eles tiveram assim na bola aérea, mas não gerou muito perigo. O Corinthians ainda teve uma boa chance com o André no primeiro tempo, que ele recebe no cruzamento e bate na trave. Infelizmente não entrou. Bom jogo do André, inclusive. E aí, no segundo tempo, o Corinthians cansou, né? O Corinthians diminuiu a intensidade, até porque continuar com a mesma intensidade do primeiro tempo é praticamente impossível. Só o Bayern e o PSG, que fizeram que ele jogasse na Champions, conseguiriam manter aquele mesmo nível de intensidade e olha lá. Percebendo que o Corinthians teve uma queda de intensidade, o Fernando Diniz faz suas alterações. A primeira alteração dele é o Caio César, ele tira o André, que fez um bom jogo, longe de ser aquele André que a gente viu no começo do ano, que estava muito bem, mas fez um bom jogo, conseguiu não ser expulso dessa vez. Muito obrigado, André. Tomara que o André se recupere aí, consiga performar melhor nos próximos jogos, que ele vai ser muito importante ao decorrer da temporada, né? Ele põe o Caio César, daí ele abre o time, Lingard numa ponta, o Caio César na outra, e o Corinthians vai segurando o jogo, né? No segundo tempo não aconteceu tanta coisa, além daqueles chutes que eu falei do Rodrigo Garro, aquelas chances que o Garro teve, não teve muita coisa para se comentar nesse segundo tempo. Aí ainda entra Zacaria Labiad e Carrilho no lugar de Garro e Bidon, e ali no finalzinho do jogo o Diniz, pela resenha, ele coloca Vitinho e Pedro Raul no lugar de Yuri Alberto e Lingard. Na hora que entra o Pedro Raul e o Vitinho, eu fiquei pensando, moleque, já pensou sair gol do Pedro Raul com a assistência do Vitinho? Ia ser engraçado, ia ser engraçado. Mas bem, acho que do jogo foi isso. Eu espero não ter esquecido nada. Se eu esqueci alguma coisa, comenta aí embaixo. Corinthians líder do seu grupo. Corinthians líder do grupo E, 9 pontos, 100% de aproveitamento, 3 jogos, 6 gols marcados, 0 gols sofridos. Importante pontuar, o Diniz chega ao seu 7º jogo, o Corinthians não sofreu gols e o Corinthians não perdeu. Estamos a 7 jogos sem perder e 7 jogos sem tomar gol. Ótimos números. Próximo jogo é o Mirassol, fora de casa. Agora eu não lembro se é no sábado ou é no domingo, mas é nesse fim de semana contra o Mirassol. Teremos 3 desfalques para esse jogo, sem Gustavo Henrique, sem Carrilho e sem André. André e Carrilho estão suspensos. Os 3 estão suspensos, né? O André pela expulsão e o Carrilho e o Gustavo Henrique por conta do 3º cartão amarelo. E vai ser um jogo chatinho. Mirassol fora de casa é um jogo chato, mas espero que o Corinthians ganhe para a gente continuar nessa crescente nessa temporada. Então, se tudo der certo, eu volto para falar sobre Corinthians e Mirassol, no caso Mirassol e Corinthians, porque o jogo é fora, né?
O que você achou do jogo de hoje? Comenta aí embaixo. Se você é novo, dá o like, se inscreve no canal, ativa o sino das notificações aí. Vou tentar voltar com o canal esse ano. Eu não quero prometer nada pra ninguém, igual os políticos do Corinthians, mas tentarei voltar com o canal esse ano, tá bom? Então ajuda aí, se inscreve, dá o like, segue a gente no Instagram. É nóis. Vai, Corinthians! Vitória, Corinthians!